vão abrindo, em Lucas 1, 26, vamos ver, se precisar eu te falo. Você vê como aqui em cima do púlpito também é tão importante como que nós abrimos o nosso coração, né? O apóstolo acabou de falar uma intimidade dele, de família, e como Deus nos toca, né? E tem datas que parece que isso fica muito mais florado, né? E a perca de uma mãe, eu nem quero imaginar, senão eu vou começar a chorar. É 26. Isso. Lucas 1:26. Amém. Eu fiz umas comparações nos 4 evangelhos e em Lucas eu achei assim mais completo, mas fala mais detalhado. Eu achei assim Lucas mais detalhado, talvez a palavra seria melhor. Então eu li um pouquinho de cada um deles, né? Porque todos falam, Mateus, Marcos e Lucas falam bastante do início de Jesus, do seu nascimento, mas aí em Lucas assim está bem detalhadinho. Todo mundo achou? Amém. 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 Peraí, eu estou perdida aqui no paraíso. Pronto. Eu falei Lucas 1:26, né? Sim. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho. É um Dia das Mães, então eu vou falar sobre o nascimento de Jesus. E aí que está o anúncio do nascimento de Jesus. Em Lucas 1:26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui eu já vejo uma chave assim importante, né? Imagina você, mãe, receber um anjo, né? Eu fico imaginando Maria naquela época, né? Ela recebendo um anjo, né? Ainda ela não é mãe, mas imagina, pensa, né? Maria, e já falando que ela é agraciada. Acho que na hora ela ficou já meio confusa. Veio um anjo diante de mim e ainda ele fala que eu sou agraciada, né? Então acho que fez aquela confusão ao mesmo tempo e já começou a despertar uma alegria dentro dela, né? Porque que o anjo está falando que eu sou uma mulher agraciada. Vamos continuar? Aí eu gostaria que às vezes os irmãos gravassem eu te compare no versículo, vocês falarem para mim, tá? Porque às vezes eu vou para não ficar perdida. Acho que foi o 29 agora. Muito obrigada. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria essa. Então ela ficou pensando, que saudação é essa, né? Ela não entendeu. Por que está me chamando de agraciada? Aí disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ó, mais uma aqui, né? Primeiro ela parece um anjo, depois ela é agraciada, ela é bendita entre as mulheres, e depois Deus achou graça nela. Aí você vê, eu fico imaginando, Maria, o que está acontecendo, né? O que eu fiz que Deus está me achando graça? E aí no 31, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe pôs-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi e o seu pai. Agora vamos se remeter, mãe. Imagina você. Agora, algo fala, uma entrega para você e fala que o seu filho vai ser grande na casa do pai. Imagina como que ela fala: eu primeiro sou bendita entre as mulheres, agora eu sou agraciada, escolhida por Deus, e agora eu vou gerar o Filho de Deus. Olha que, né, que presente que Maria teve. E aqui eu vejo que Maria foi escolhida a Deus. Quantas milhões de mulheres tinha naquela época? Não é mesmo? Quantas que não tinha? Olha como Maria aqui, né, ela é
extremamente uma mulher especial nos olhos de Deus, assim como tantos outros da Bíblia. Eu vejo Maria assim, muito agraciada mesmo, muito privilegiada por Deus. E nós devemos de ter esse sentimento por Maria, né? Teve uma vez, mas foi para Minas, e eu falei a mesma coisa, eu vou retornar a falar. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa? Você gosta muito daquele amigo que você gosta? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu gosto de todos, mas eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito do pastor Marcelo. Minha família, né? A gente gosta de todos, só um exemplo. Então, quando ele me apresenta a mãe dele, eu passo já a gostar da mãe dele. Não é assim? Não sei, vocês não sentem isso? Porque você gosta tanto da pessoa e quando você apresenta a esposa, você já passa a gostar, quando apresenta os filhos, porque você gosta muito daquela pessoa. Então aqui, imagina que a Maria é a mesma coisa. Deus escolheu Maria a dedo, então a gente tem que ter esse amor por Maria também. A gente não idolatra Maria, né? A gente vai fazer ela idolatrando. Fugiu. Isso, a gente vai adorar Maria, né? Não é isso. Mas dizer que a gente não deve ter amor por Maria, né? Se eu consigo ter amor pela mãe de um amigo meu que mal conheço, já passo a sentir. Quando você conhece, você tem um amigo e ele te apresenta o filho, você já fala, nossa, o filho dele, você já pega amor pelo filho. Então a Maria aqui, ela é representada na Bíblia como a mãe do nosso Deus, do nosso Salvador, né? A gente não adora Maria, mas ela é uma mulher extremamente especial. Ela é mãe de Jesus. Então, eu vejo aqui quanta alegria Maria recebeu aqui de Deus, por ser escolhida a dedo por Deus. E eu parei em qual? Muito obrigada. Na idade de Cristo. E aí ele fala, né, que ele vai ser do trono de Davi e no 33 reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Olha quantas promessas para aquilo que nem aconteceu ainda. Pensa, Maria, entendeu? Nem aconteceu, né? Que ainda ela não está grávida. E aí já que o seu filho vai ser, e ela ter que mentalizar e associar todas essas informações ao mesmo tempo. O grande projeto que Deus está fazendo, a grande missão que Deus está dando na vida dela, que ela vai ter, né? Que carregar com ela. E aí no 34, isso? E disse Maria ao anjo, como será isso? Visto que não conheço o varão. Aqui ela já fala, como vai ser isso, né? Ela já está surpresa. Vê tudo isso sobre mim agora, sou agraciada, eu sou bendita entre as mulheres. Eu vou ter um filho, esse filho vai ser altíssimo, vai ser o filho do Senhor. Como vai ser isso? Né? E nem conheço ainda ninguém, ela é virgem ainda, né? E respondeu o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Deus Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Olha só, então aí ela já fica sabendo como que isso vai acontecer sobre a vida dela, né? Então ela pode ter tido várias experiências até naquela idade. Maria era nova, né? Acredito que ela devia ter 17 anos mais ou menos, né? Eu sei que ela era nova. Não estudei sobre a idade dela, então esquece 17, mas ela era nova. E acredito que ela já deve ter tido algumas experiências de pessoas pedir para Deus para ter filhos, e, né? Como Ana, que ela já tinha escutado falar, né? Porque Ana veio primeiro. Então, quantas experiências ela já não viu ou ouviu falar de pessoas que queriam, de mães, né? Mulheres que queriam ser mães e Deus agiu na vida delas, né? Como Ana, que foi e pediu e Deus concedeu, mas não dessa forma. Dessa forma, ninguém ela tinha visto. E isso aconteceu apenas com ela. No 36? Isso. E eis que também Isabel, aí o anjo está falando com ela, né? Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí aqui ele já está falando que Deus também está fazendo milagre na vida de Isabel, que é a prima dela. Que ela já está grávida de 6º mês. Né? Para ela ir associando tudo que está acontecendo. Né? Porque Deus ele pode fazer tudo.
Ele está fazendo isso com você. E lá na sua prima Isabel, que já é uma idosa, ele também já está grávida de 6º mês. E aí no 37, porque para Deus nada é impossível. E no 38, diz então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Olha só, aí ela compreendeu tudo que estava acontecendo. Eu imagino esse momento, Maria com uma alegria infinita, né? Porque eu sou agraciada, fui escolhida a dedo por Deus, eu vou ter um filho, a salvação do mundo, né? O filho do Altíssimo. Olha só, como eu, né? Talvez ela pensou, Maria, aqui nessa cidadezinha esquecida por todos, e Deus me escolheu. Talvez ela foi negada em vários momentos da vida dela, ou ela viu várias rejeições, né? Porque a gente já nasce com tantas coisas, e Deus me escolheu a dedo. Imagina a felicidade que Maria estava nesse momento, como muitas mães, ou mulheres que ainda não são mãe e pensam um dia ser mãe, né? Como a Bruna disse, ela falou que ela não pensava, ela tinha outros pensamentos, né? Ela não pensava em ser mãe. Eu também não pensava, também não. Muitas coisas vão acontecendo, mas também não pensava que não ia ser. Apenas eu não pensava, né? Eu não pensava, eu nem pensava que seria e nem pensava que não seria, apenas não pensava nesse assunto. E tem mulheres que já nascem pensando nesse assunto, né? Ela vai crescendo, falando que quer ser mãe, que já está dentro dela de ser mãe. E mãe, essa palavra mãe, ela é muito mais do que amiga, sabe? Uma vez eu ouvi um pensador dizer e concordei muito com ele. Ele falou assim: não se rebaixa falando que você... Olha, eu não quero ser mãe da minha filha, eu quero ser amiga. Não, porque a amiga ela abandona, a amiga trai. Aí você fala, mas uma verdadeira amiga, mas ela fica distante, porque ela tem a vida dela. E mãe não. Mãe, ela estando distante, ela está perto. Não é assim? Mãe nunca abandona. O filho pode pisar várias vezes na bola com ela, pode atingir de várias formas, mas a mãe está sempre ali. A mãe está sempre ali. Então, não se rebaixe dizendo que você prefere ser amiga da sua filha. Seja mãe, porque mãe é tudo isso. Mãe é amiga, mãe é protetora, mãe é que está ali do lado a lado, mãe tem toda a responsabilidade, mãe é tudo. A mãe é guerreira, então a guerreira não é mais do que a mãe, porque a mãe é tudo, né? Então nunca fala assim, eu não quero ser mãe, eu prefiro ser amiga da minha filha, porque a palavra de mãe, não, mãe ela é tudo. Tanto é que tem uma passagem na Bíblia que Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Só que ele fala que ainda uma mãe que tem o seu filho que amamenta ainda pode deixar o seu filho, mas o amor dele não, né? Ele não deixaria. Mas ele faz essa analogia em relação do amor de mãe, porque ele sabe como é forte o amor de mãe. Então, mãe é muito mais do que uma amiga, mas ela é tudo isso. Eu parei qual? 39. 39? Isso. Aí, aqui... Maria vai até Isabel, né? E aqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha só, né? O que já foi acontecendo, coisas já se cumprindo, né? E Isabel, certamente, ela já deve ter falado para ela, né? Nossa, minha criança que já está saudando sua criança, né? E já se mexeu comigo, ela já ficou cheia do Espírito Santo. E Maria falou, meu Deus, eu cheguei, tudo isso está acontecendo. Olha como Deus já estava usando ali a presença da Maria, por ela estar já com Jesus no seu ventre. E no 41, e aconteceu que, ao ouvir Isabel... é 42, né? Exclamou com grande voz a Isabel, né? Isabel exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha aqui, ela já falando de novo que o anjo falou, né? Isabel nem estava lá e repetiu novamente para ela, confirmando, né, o que o anjo
já tinha falado para ela: e de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha só, por ela já estar cheia de Espírito Santo, ela já fala, né? Você vem visitar a mim, a mãe do meu Senhor? Ela já sabendo que o Salvador já estava por vir. Estão entendendo isso? Como que é, né? É forte essa parte? Pois que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no ventre. E bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe forem ditas. Então ela repete de novo, né? Que a criancinha, ela pulou, saltou de alegria. E bem-aventurada a Maria, porque creu na palavra de Deus, né? Porque se for voltar um pouco atrás, Zacarias, quando o anjo apareceu para ele também, dizendo que Isabel ficaria grávida, e Zacarias: não, como que ela pode ficar grávida? Ela já é uma senhora, ela já é idosa. E aí ele ficou mudo até que João nascesse, não foi assim? Mas é que Maria, quando o anjo já apareceu para ela, ela acreditou de cara que Deus estava realmente já falando com ela nessa ocasião. Aí nós vamos... Eu nunca coloco tanto versículo, só porque hoje eu coloquei. O computador não me quis. Vamos lá, no 46. Disse então Maria... Peraí, só para não me perder. Aqui no 46 tem um cântico de Maria. Está escrito também em cima de vocês? Sim. Tá. Porque tem Bíblia que são novas, né? Então aqui tem um cântico de Maria, começa do 46 ao 56. Eu separei alguns só para a gente ver o quanto que Maria já estava numa felicidade enorme. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Olha só Maria falando, né? Todas as nações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e o santo, que é o seu nome. Até aqui, irmãos. Olha só, né? A Maria está tão feliz aqui de saber que ela vai ser mãe de Jesus. E ela já começa a fazer o cântico para Deus aqui, né? Já agradecendo a Deus tudo que Ele já está fazendo na vida dela. Só que Maria, como nós, não temos uma receita como criar filhos, né? Assim como ela também não recebeu aqui nesse momento, nós também não temos. E a primeira coisa que quando você faz os seus exames, quando a mulher está grávida, vai e faz o exame que ela ainda não sabe, e vem a notícia que ela está grávida, e ela já fica naquela felicidade enorme, quando é muito bem desejada, né? E a mulher fica naquela felicidade, sabendo que já vai vir um filho, que vai, ou uma menina, um menino, que vai nascer o seu filho. Depois, eu vejo aqui quando Maria é tão agraciada por causa do ventre dela, é como se você tivesse alguém que vem e profetiza na sua vida e fala: o seu filho vai ser grande aqui na terra, né? O seu filho vai ser grande, ele vai servir ao Senhor, ele vai andar nos caminhos do Senhor, ele não vai desviar para a direita, para a esquerda. Pensa você grávida ouvindo tudo isso do seu filho. É o que Maria ouviu, né? De outras palavras, mas ela ouviu do filho dela, que o filho que iria vir a partir da vida dela, que ele seria grande na terra. Me perdi? Vamos me achar. Deixa eu ver aqui no meu colo. Bom, na minha cola diz que é até aqui. Peraí. Acho que agora eu vou pro 2:30. Deixa eu ver o que eu fiz no 2:30, gente. Deixa eu dar um pulo. Deixa eu ver. Aqui tá Lucas capítulo 2:30.
Espera só um pouquinho. Eu coloquei aqui o 2:30, deixa eu só ver um pouquinho antes o que seria. Simeão, né? Ótimo, agora eu já me achei. Então, vamos aqui no 25 primeiro, irmãos. Então aqui é a parte que... Então, Maria já teve o Jesus. Eu não sei onde que eu pulei aqui, tá? Espera só um pouquinho que eu me acho. Um pouquinho de calma. Glória a Deus, aleluia. Tá. Mas aqui eu não marquei, mas eu vou aqui na circuncisão e apresentação de Jesus. Bom, naquela época, por lei de Moisés, tinha que circuncisar, né? Então Maria cumpriu toda essa parte. A partir do 8 dia, no 8 dia, Maria vai e já leva. Então Jesus nasceu, eu vou pular essa parte, tá? Do nascimento de Jesus. Então eu queria exatamente falar sobre a parte que Maria recebe a notícia. E aí aqui na circuncisão. Então ela leva, e aí eles falam que passam os dias da purificação, que é os 8 dias, e aí ele vai e ele é circuncisado. E aí no Simeão mesmo, Simeão e Ana, no 25, por favor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto a Cristo do Senhor. Olha só, Simeão, ele recebeu uma profecia, né, de algum profeta do passado, que ele viria a vinda do Senhor, ele ia ver. E ele já estava com uma certa idade, e ele ainda estava ali, Deus cumprindo aquela palavra, que ele não morreria antes de ver isso. Então aqui é o que a palavra está relatando. E pelo Espírito foi ao templo. Então Maria vai, só que pelo Espírito ele já foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederam segundo o uso da lei. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz do teu servo, segundo a tua palavra. Porque ali ele já está contemplando, né? Que a criança que está com Maria é Cristo. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. No 31, tá? A qual tu prestaste perante a face de todos os povos. Preparaste. Aí no 32, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aqui ele está falando para Maria o que o Jesus é, né? E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele dizia. Então eu vou voltar aqui no 30, vamos, para a gente não se perder? Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aí ele está falando, quem é Jesus? É a luz para iluminar as nações e a glória de teu povo de Israel. E José e Maria, ouvindo tudo isso, se maravilharam. Olha só, você mãe, ouvindo que o seu filho vai ser algo grande na terra. Até aqui, pensa quantas maravilhas Maria não está sentindo. É como eu disse, a gente não tem a receita, né? E Deus, ele tem um propósito dele conosco. Aqui eu vejo assim, a missão, o propósito, o objetivo, vamos colocar como se fosse um mesmo significado. E Deus teve um grande propósito na vida da Maria, dela gerar Jesus. Só que dentro desse propósito, só veio coisas boas. É essa parte agora que eu quero que vocês entendam. Então Maria recebeu, né, o anjo primeiro, ele falou que ela era agraciada, que ela é uma mulher bendita entre as mulheres. Então tudo isso ela recebeu ali do anjo Gabriel. Depois ela foi saudada por Isabel, também falando as mesmas palavras, confirmando o que o anjo falou. Tudo parecia estar perfeito ali para Maria. Não é assim? Aí ela vai e apresenta Simeão, e Simeão começa a falar coisas lindas ali para ela. Então ela está sentindo uma mãe assim realizada. Eu vou ter um filho do Altíssimo,
e tá tudo certo, tá tudo perfeito para mim. Todas as coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Porque Deus, Ele mostra, Ele usa a gente para fazer o propósito que Ele quer. Só que o processo, Ele não fala qual vai ser. Porque se Ele já chegasse lá e falasse para ela, olha, você vai ter um filho, o filho do autismo, mas uma espada vai transpassar sobre você, ela vai falar, não me escolhe, por favor. Talvez ela falaria isso. Porque Deus, primeiro Ele mostra, primeiro Ele vem com o propósito dEle. Só que o processo, Ele vai falando depois. Então até aqui, ela está com todas as alegrias. Mas agora ela vai descobrir o processo que ela vai passar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam? Que até aqui se sente muita alegria de tudo que Jesus representa, tudo que ela recebeu. Você consegue transferir isso como se fosse você, mãe, recebendo para o teu filho? Só que esse foi o propósito de Deus sobre a vida dela. Mas o anjo, nem Isabel, revelou qual seria o processo. Mas agora sim, ela vem revelar o processo que ela vai passar. E qual que eu parei, irmãos? Acho que no 34? 32. 32? Vamos voltar no 33. E José e a sua mãe se maravilharam das coisas que ele diziam. Tá falando, ela está maravilhada, porque ali é o propósito de Deus sobre a vida dela. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Olha só, agora ali ele já revela para ela o que vai acontecer, não é mesmo? Ali ele já fala que não vai ser fácil para ela. Ela vai sentir a dor desse processo que ela vai passar do lado de Jesus. Por isso que eu falei, a gente não vem com receita agora como ser mãe, né? E muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai passar. O propósito foi ser mãe, só veio coisas muito boas, você gerou ali, tá dando tudo bem, e depois você não sabe qual vai ser o processo na vida do seu filho. O que você vai enfrentar. E a gente não tem receita. Hoje muitas mães se sentem assim, muito culpadas de algumas coisas, né? Principalmente mães que já têm filhos maiores. Quando a gente tem ainda pequeno, assim, a gente ainda consegue controlar em tudo. Conforme eles vão crescendo, eles já vão pontuando, eles já vão colocando, né? Vão te apontuando, já vão mostrando, já vão falando de que está errado, de que não está. Então, quem tem filhos maiores, eu já passei por essas geraçõezinhas, e agora os grandes, eles já vêm já falando o que quer, que não quer, que você está certo, que você não está. Quando é pequeno, não, né? Você fala, vamos, não vamos, ou coloca isso, põe aqui, põe ali, conforme vai crescendo, tudo vai mudando. E aí esse é o processo, e essa é a receita que a gente não tem para ser mãe. Então, várias vezes a gente acaba errando, conserta e erra. E muitas mães, nos dias de hoje, se sentem muito culpadas de muitas coisas. Até porque muitas mães trabalham fora, acabam não tendo aquele tempo suficiente com os seus filhos, né? E tem aquela certeza que algo falha, né? Eu sempre trabalhei desde as minhas meninas nasceram, sempre trabalhei, sempre tive algum tempo fora, depois cada vez estive mais fora. E eu sinto, sinceramente, que tem falhas, não dá para você estar aqui todas as vezes. Nem todas as vezes eu pude ir na reunião delas, nem todas. Teve um bom período da vida da Paloma que eu era professora do estado, e no mesmo tempo que tinha reunião das crianças lá, tinha na escola dela. Tinha festa junina na escola, eu era de educação física, eu que programava todo o evento, e tinha da Paloma também. E nem sempre eu estava junto. E a Paloma mesmo fala, a Paloma chegou a fazer um abaixo-assinado na escola dela. Na época ela estava na quarta série, acho que era mais ou menos isso. E ela convenceu todas as colegas dela para levar até a diretora para que eu desse aula lá. Só que ela não falou para mim, óbvio, né? Se ela tivesse falado, ela não ia funcionar. E aí quando ela chega diante da diretora com várias assinaturas das crianças, e aí a diretora vai, chama ela no particular e fala para ela que não é daquele jeito, né? Que a diretora não tem esse poder de ir lá e colocar a mãe dela, tirar a mãe dela da escola e colocar em outra. E depois que ela me conta tudo que ela fez, para ver quanto que ela sentia essa falta.
E muitas vezes, quando tinha festas que na qual dava para elas irem, e aí elas falavam, mãe, mas olha o que você fez, lá na minha escola não tem. Então ela queria que tivesse na escola dela o mesmo jeito que eu fazia na outra escola. Eu falava, cada professor age do seu jeito. Então é uma forma de você perceber o quanto que você vai ficando ausente ao tempo. Quem trabalha fora, né? Quem fica mais em casa, aproveita muito mais, né? Eu tenho uma conhecida minha que trabalhava comigo, uma doutora, que ela engravidou e ela parou, ela não quis trabalhar mais. Ela falou, não, eu vou voltar depois que o meu filho tiver 4, 5 anos, eu não quero mais trabalhar. E ela tinha acabado de se formar. Ela estava trabalhando comigo, acho que ela tinha se formado 1 ano, né, Nessa? E ela decidiu não trabalhar, encerrou a carreirinha dela por enquanto o filho dela não crescesse, que ela não queria perder. Então o que eu falei, tem mulheres que parece que tem esse chamado, né? Que ela quer ficar ali com os filhos, ela vê essa importância. Não que nós que trabalhamos, saímos, não vimos, mas é que a gente olha de um outro olhar, né? A gente acha também que você trazendo, suprindo com outras coisas, você vai estar complementando. Mas aí quando passa o tempo, aí você começa a falar, ai, eu deveria ter ficado mais tempo. Aí começam as acusações dentro da mente da gente, né? E a gente tem que saber que o que foi feito, o que você conseguiu, você não adianta você se martirizar, né? Hoje não adianta eu falar assim, eu deveria ter ficado mais tempo com minhas filhas. Eu deveria, não adianta, já passou, já foi. E tudo que a gente fez, quando a gente ficou um tempo ausente, a gente fez pro melhor deles também. A gente não estava embalada, a gente não estava na casa de amiga, a gente não estava fazendo outras coisas, a gente estava trabalhando para ajudar o marido para que desse um futuro melhor para elas. E assim como qualquer mãe que está aqui também. E na nossa criação, desde pequenininha, o mestre sempre levou as meninas, e eu comentei com a Paloma se ela chegou e ela falou que não, então não era da época dela, da Jéssica. Eu dou uma confundidinha um pouquinho, sabe, gente? Eu falo pra ela porque foi muito próximo. Ela fala, nossa, mas são 6 anos diferentes. Mas por quê? Porque na época da Paloma eu já estava assim, tipo 100% trabalhando, ficando fora, estudando. Paloma nasceu, dali 4 meses eu já estava fazendo faculdade. Então, da Paloma eu pulei umas fases maiores ainda do que da Jéssica. E o mestre, ele levava a Jéssica nas favelas, que hoje voltou o nome favela, tá? Era comunidade, favela, comunidade, agora voltou favela de novo. Então ele levava ela, né, nos lugares mais carentes, para quando era época de Dia das Crianças, então ele ensinava a Jéssica, sabe? Para ela entender que a vida não é só flores. Então ele fazia isso e mostrava para a Jéssica. Na época que a gente trabalhou com o Cia Jéssica, que a gente buscava alimentação, e na minha porta fazia filas quilométricas, pessoas carentes iam. Vocês chegaram a fazer também esse trabalho? Legal. E pessoas, né, faziam aquela fila quilométrica na minha porta, que é hoje eu tenho um consultório. A gente colocava todos os alimentos. É como se isso aqui ficasse lotado de alimentação, porque vinha um caminhão grande lotado, né, cheio. Era um caminhão fechado que uma vez por mês, não lembro mais, era uma vez por semana, não lembro. Uma vez por semana, mas foi uma vez por semana. A gente ia até a Cia Jéssica, e quando eu não ia uma outra galera, né? Sempre ia uma turma, e lá a gente pegava doações, então via todo tipo de alimento, frutas, verduras, legumes, via tudo. Ficava lotado ali onde hoje é meu consultório, como se ficasse lotado essa igreja. Aí a gente separava tudo por sacolinha, aí o mestre aproveitava, já levava uma palavra. A gente ainda não tinha uma igreja, tinha? Já? Tinha, né? Já tinha iniciado, né? É verdade, em cima. Salão da academia, né? Aí o salão da academia virou a igreja. E aí ali, lá embaixo mesmo, o mestre já colocava todo mundo sentadinho, já falava de Deus, aproveitava, depois cada um pegava essa sacolinha, alguns vinham com carrinho de feira e levavam. Então a Jéssica presenciou tudo isso. Mais pra frente, Dia das Mães, eu colocava uma barraca grande ali, que ainda era barro, e aí eu colocava flores para vender, e eu e a Jéssica debaixo do guarda-chuva, porque às vezes Dia das Mães chovia. Eu lembro várias vezes que choveram, e aí eu ficava debaixo do guarda-chuva, aí aparecia alguém para comprar as flores e dizia, deixa que eu levo, e ela ia lá. Então a gente foi ensinando para Jéssica os caminhos da vida para que a gente possa valorizar em todas as fases da vida. Porque às vezes o filho ele já nasce numa abundância, e quando isso falta, ele não sabe lidar, e aí é onde que vem as crises, né? Então a gente tem que ensinar em todos os lados. Mas também a gente fazia questão
de levar tanto a Jéssica, a Paloma, para parquinho. A gente fazia questão logo de pequeno elas irem para restaurante, para saber como que era, né, se sentar num restaurante, mesmo que era naqueles caldeirão, né, que a gente colocava a Jéssica, a Paloma. Então a gente também fazia questão de levar elas para outros lugares. Então elas conheceram um lugar de pessoas mais simples, como lidar com aquela situação. E a gente, como pais, a gente teve essa preocupação também de mostrar o outro lado para elas. De elas estarem num restaurante, elas estarem num parque. Mais para frente elas faziam algumas viagens. Mais para frente a gente fazia cruzeiros. Então a gente sempre teve essa preocupação de mostrar os dois lados. Para que se um dia faltar alguma coisa, elas saberem lidar. Eu tenho uma pessoa muito conhecida que veio de uma situação simples. De repente a roda gigante virou e ele andou assim durante uns 15 anos numa vida muito boa, extremamente boa. E de repente algo virou de novo. Essa pessoa entrou em depressão, desenvolveu diabetes, enfim, já olhava para ele, era uma pessoa totalmente derrotada. Mas por quê? Não conseguiu relembrar como era antes, sabe? Calma, é triste, é difícil a vida quando você perde coisas que você já conquistou, mas você ainda pode reconquistar novamente. E se você não colocar isso na vida dos seus filhos, que nem tudo dá para você fazer, aí quando você realmente não puder dar, ele não vai conseguir entender. Então eu sempre criei minhas filhas mostrando, eu posso dar, e eu sempre falava assim para elas, mas para dar, o pai e mãe tem que trabalhar. Eu sempre falei essas coisas, nunca falei, tô de bom beijada. Pra gente poder fazer um cruzeiro, teve que trabalhar, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Eu sempre mostrei os dois lados, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É claro que ninguém aqui quer ter queda nenhuma, mas a gente tem que preparar em todas as circunstâncias. Até que se um dia eles venham a casar e de repente acontecer algo, eles saberem se levantar. E não cruzar os braços, entrar na amargura da depressão e não saber se erguer novamente. Então todo esse papel de mãe é fundamental para que você faça a construção. A gente tem mania de falar assim, eu dou pro meu filho tudo de bom e de melhor. Não esqueçam que uma hora pode faltar. Nós devemos de dar o de bom e de melhor, mas você tem que mostrar o outro lado. Nós temos que fortalecer nossos filhos para o mundo. Não podemos achar que nossos filhos são os bonequinhos que nós tivemos quando era criança. Porque assim você não vai fortalecer os seus filhos. Não é mãe, muitas mães elas passam a ser cegas ao decorrer da vida. Eu vejo várias, sabe? Eu tenho exemplos simples que eu sou ortodontista de aparelho, né? Tem uns aparelhos. E chegam crianças lá, adolescentes que quebraram o aparelho, e eu pergunto, o que fez? Comeu o quê? Foi pedra aí? Aí eu brinco com eles, né? Aí a mãe já fala assim, não, ele não fez nada. Aí eu já tive várias situações do filho falar, mãe, eu já falei, eu cortei o pirulito na boca, quebrou o aparelho. Aí a mãe fica sem graça. Várias situações, eu vejo a mãe tentando encobrir o filho, e o filho mesmo na hora fala, mãe, não, eu não te falei que eu quebrei? Mãe, eu não te falei que eu fiz tal coisa? Aconteceu isso. Sabe, e isso, aí eu fico vendo como a mãe, ela está protegendo de uma forma errada. Teve uma mãe que ela até chegou a sair, tirar a filha dela. Porque toda vez que eu ia perguntar para a filha dela, ela respondia. Toda vez que eu ia perguntar para a filha dela já tinha 16 anos, ela respondia, era filha única. Até que eu peguei e falei assim, mãe, eu não quero ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a voz da sua filha. Eu preciso saber o que ela está sentindo, eu preciso saber o que ela sente, porque eu estou movimentando o dente, o osso dela. Aí a mãe dela olhou para mim. Aí eu falei para ela, você precisa dar liberdade para tua filha. Porque ela já ficava sentada ali falando de tudo que ela fazia para a filha, que não deixava a filha fazer nada. E a filha dela se sentia presa em tudo. Passou uns 3 meses, ela tirou, ela não gostou. Mas realmente eu ficava incomodada. E eu vejo várias mães assim. Não só no consultório, na vida, né? A gente vê várias mães que tampam o sol com a peneira. E isso não faz bem para o filho, você proteger o filho em tudo. Sabe? Tinha situações que, um exemplo, a Jéssica ou a Paloma, mas eu lembro da Jéssica. A Paloma não gosta muito, eu lembro da Jéssica. Ela tinha que resolver algumas coisas na escola e na época pediram para ligar e ela falou assim, mãe, liga para mim, fala com a diretora. Eu falei, não, fala você. Eu, não, mãe, mas você sabe falar. Ai, mãe, eu não quero falar. Fala você. Aprenda a falar. Então você tem que colocar o seu filho no desafio, porque lá fora a vida é um desafio. A gente já nasce já com desafio. E se você não ensinar o seu filho a falar, o seu filho a tomar decisões, quem ele vai ser amanhã?
algumas coisas a gente também errou. Teve coisas que a gente protegeu muito. Um exemplo, o mestre logo cedo ele queria que a Jéssica fosse ao banco pagar algumas continhas e tal, e eu falava, não, é perigoso, não faz isso. Então teve coisas que a gente errou, e aí eu vejo que a Jéssica, algumas coisas ela tem um pouco de medo. Aí hoje, por eu ter o conhecimento pedagógico, mas eu sei que teve uma trava nela, por quê? Superproteção. Que de um lado a gente não protegia, e do lado que teve superproteção, não deu liberdade de ir. A Micaela na escola, a professora estava falando, não estava deixando as crianças ir ao banheiro. E tem criança que não consegue segurar muito, né? Aí ela pegou e falou para a professora, posso ir ao banheiro? A professora falou, não. Ela falou assim, mas a senhora sabe que na lei tal não pode impedir a criança de ir ao banheiro? Porque senão a senhora vai pagar uma indenização, porque pode dar uma... E ela falou que a professora na hora mandou ela ir pro banheiro. Pode ir. Ela me deu ok, né? Então Doutor, né? Conhecimento liberta. Não precisou eu ir na escola, né? Falar com a professora pra deixar ela ir ao banheiro, não pode segurar muito. Então eu falei pra ela, né? A gente sempre fala, filha, saiba conversar com a professora. Professora, eu não consigo segurar muito. Então ela usou esse. Ela perguntou pro pai dela se tinha uma lei. Pra liberar. Você viu como o conhecimento liberta? Então estudem muito, porque o conhecimento liberta. Tá vendo? Fica a dica aí, crianças. Estuda porque liberta. E a gente sempre ensinar os nossos filhos a ter o autorrespeito, né? A gente pode chegar e falar e sempre com muito respeito para não desfazer do outro. E o conhecimento sempre vai nos libertar, a própria palavra de Deus já fala, né? E aí, pegando nesse mesmo gancho, aí a gente fica com aquele peso achando que teve vários erros. Vocês que ainda têm filhos pequenos, daqui uns anos, vocês vão estar aqui e vão falar assim, agora eu entendo. A gente só entende quando a gente está nesse processo, com os filhos que já estão maiores e o peso. Aqui, quando a gente leu aqui, então agora Maria já sabe tudo que ela vai passar, passa por um tempo, aí vem Herodes, né? Vou já dar uma puladinha bem rapidinho para não me atrasar. Passa na época já está na época de Herodes, que era o rei da época, e os magos vão até ele e falar, né, que eles viram os sinais. E aí Herodes pergunta, onde que vocês viram os sinais? Ele já fica ali preocupado, né? E aí o rei, que ele já está cheio de sentimentos assim de perda, né? Porque como ele é rei, como que vai nascer o rei dos judeus? Eu sou o rei. Então já começa o egoísmo crescer dentro de Herodes. Em vez de ele proteger Jesus, né? Não seria assim? Poxa, eu sou rei aqui do Brasil, sou a rainha do Brasil. Aí eu sei que vai nascer alguém que vai libertar o povo. Eu vou me associar a esse, né? Eu vou trazer ele, vou proteger. Eu vejo aqui que se ele fosse um homem inteligente, ele ia falar, vou proteger, eu vou mandar provisões, né? Vou ajudar esse ministério de Jesus. Não, aqui já vem a ganância, né? Poxa, que rei? Eu sou rei. Então a Herodes aqui já com o coração dele já cheio de ingratidão, né? Pelo próprio Messias que está nascendo, ele já quer saber onde que ele está. Quando chegam os magos, já estou pulando, vocês conhecem a história, eles vão até Jesus, aí ele já vê a provisão de Deus, né? Porque eles levam presente. Porque Jesus nasceu em uma manjedoura, nasceu em um lugar bem simples, eles eram de Belém, ali onde que era muito simples, tudo era muito simples para Maria, e aí Deus já a providência. Assim como Deus sempre mandou providência para nossas vidas. Eu sei que muitos aqui começou do zero. Eu e o Mestre começamos do zero. Nós não tínhamos nada. Para não falar que não tínhamos nada, a gente tinha um carro velho e 1000 blocos de um terreno lá em Ferraz que ele comprou na nossa época de namoro. A gente não tinha nada, né? Tudo bem, ele ainda tinha uma profissão, que era da prefeitura, tinha um pouquinho mais, né? E eu, 16 anos, era só o que eu tinha. Arte marcial, né? Que era tudo também. Mas enfim, a gente começou do zero, literalmente, né? Moramos uns 2 anos de aluguel e depois a gente foi pra frente e compramos nossas casinhas. Mas Deus sempre, nunca deixou faltar nada, sempre enviou algo. A gente teve muitas dificuldades, nunca passamos fome, mas teve muitas dificuldades e Deus sempre mandou provisões de alguma forma para nós.
E aqui, Deus não está fazendo diferente com o seu filho. Ele manda provisões, né? Que aí ele vai receber ouro, mirra e incenso. Ouro até hoje é a moeda mais cara. Até nos dias de hoje. Né? Olha que isso aqui é milenar. Até nos dias de hoje o ouro é a moeda mais cara. Imagina como que era naquela época. Mirra era muito caro, né? Tinha incênsios ali que era... comprava casas, né? Como se fosse hoje. É muito... os óleos naquela época, né? Como é que eles falavam? Não era óleo? Era essências mesmo, né? Essências mesmo, porque mirra era isso. E era muito valiosos, né? Sim. E ele recebeu incenso. Então ali Maria, depois que ela recebe isso, aí acontece de Herodes querer matar as crianças, e Deus pede para que vai para o Egito. E ali some Jesus nesse tempo da Bíblia, não é? Eu vejo aqui como se Deus estivesse preparando eles ali no secreto, sabe? Porque você não vê mais Jesus com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não vê. Então realmente ali, Deus preparando Maria, José, né? Criando Jesus, porque ele fala que ele vai crescendo, forte, com sabedoria, isso fala, mas não fala, não relata mais nada. Como se Deus ali deixasse no secreto Jesus. Aí depois passa um tempo, a gente já vê um menino Jesus no meio dos doutores. Aí aos 12 anos, né? Aí fala, a Bíblia relata que todos os anos o José, né, ia até Jerusalém, que era a época da Páscoa, e aí é onde que se vê Jesus pregando. Depois que vê Jesus pregando, some de novo. A gente já não vê mais. E aí, de novo, mais uma vez, Deus está guardando eles no secreto. Jesus, a gente sabe que ele era carpinteiro, mas a gente não tem mais relato de Jesus nessa época. De 12 até os 30 anos, mais ou menos, que a Bíblia fala, né? Ele aparece aos 30 anos. Durante esse tempo, Deus realmente ficou ali no secreto, tanto com Maria, José e Jesus, preparando ele para que mais tarde ele viesse se apresentar. Olha que interessante isso, né? Você falando, onde que está Jesus durante esse tempo que a gente não vê mais? E eu tenho certeza que ele Deus, aí são coisas que eu estou falando, e que Deus realmente guardou ele ali no secreto dele, cuidando, né? Preparando Jesus, que ele já vem depois todo preparado, né? Ele continua estudando todas as leis, né? Ele estuda tudo mais, a gente tem esse conhecimento, mas ele foi guardado ali no secreto de Deus para mais tarde ele vir e realmente começar a grande missão dele. E nós como mães não é diferente, não é mesmo? Aqui eu tinha separado alguns tipos de mãe. A mãe que está grávida, eu vou pular porque aqui a gente não tem mãe grávida, só se tiver uma mãe no internautas aí, né? Que está grávida. E nós já falamos alegria de ter o seu filho no ventre, como Maria teve. Aí eu coloquei a mãe que adota um filho, né? A mãe que o filho acaba escolhendo a mãe, ou a mãe acaba escolhendo aquele filho, né? Acaba adotando. Mulheres que têm esse chamado para adoção. E esses filhos, acredito eles que eles têm 2 motivos a mais para amar essa mãe, né? Que ela vai e escolhe alguém que não faz parte da sua família, ou pega de parentes, né? Tem pessoas que adotam do parentes, ou pega alguém que realmente nunca conheceu. E são mães assim extremamente de ouro, porque vai assumir um papel que na qual não era dela, mas agora ela assume como se fosse dela. Olha o grande papel que uma mãe tem e a grande responsabilidade desse filho honrar essa mãe, né? Que te escolheu para cuidar da sua vida. E aí depois a mãe de adolescente. Começa a ficar complicado, né? Na minha casa as meninas foram crescendo e eu nunca usei essa palavra assim. Ah, é assim porque é adolescente. Essa palavra em casa foi proibida. Hoje que eu mais escuto, as pessoas falam, ah, é normal porque é adolescente. Ah, deixa adolescente. Ah, é empurradinho porque é adolescente. Quanto mais você implanta isso na cabeça do seu filho, pior ele vai ser. E na minha casa eu não falava assim, ah, tá fazendo porque é adolescente. Não, você tá fazendo e tá errado. Vou parar. Então, eles, tanto a Jéssica como a Paloma não cresceram ouvindo, ah, faz isso porque é adolescente. Não, em casa não teve essa frase. Ah, é adolescente é desse jeito. Ah, é adolescente não conversa. Ah, é adolescente fica incluso. Ah, é porque adolescente ele não quer vir. Ah, é porque... Aí você está
usando as palavras que a sociedade coloca, implantando dentro da sua casa. Estão entendendo, mães? Vocês que estão começando, tomam cuidado de ficar assim, ele é assim porque é adolescente. Essa palavra é a sociedade que colocou sobre as nossas casas, se a gente assumir. Não, a gente tem que saber repreender. Não é porque adolescente vai fazer o que quer. Não é porque adolescente vai para onde quer. O mundo quer dizer isso para nós. Adolescente deixa. Adolescente não tem problema. É fase, não é assim? Tudo tem fase realmente, mas tem que ter controle dos pais. Senão lá na frente a gente se perde. Quantos adolescentes não estão perdidos aí, né? Porque eu ouvi a vida inteira falando, porque adolescente. Você deixa o adolescente fazer o que quer. Se você deixa ele fazer o que quer, quando ele se achar que ele pode, ele não vai te ouvir mais. As meninas minhas, até hoje, quando elas vão sair, elas sempre pedem. Mas tinha um irmão da igreja que uma vez a Jéssica me ligou, eu estava atendendo ele no consultório, a Jéssica já tinha uns 28 anos, e aí ela me ligando, a recepcionista ia colocar no viva voz para eu poder ouvir, que eu estava atendendo. Ela, mãe, eu posso ir em tal lugar? Assim. Eu falei, mas vai vir aqui, ó, vai ser o quê, né? Aí depois que eu terminei, ele falou, eu não acredito que a Jéssica até hoje pede para você. Eu falei, pede? Vai que pede, tem que pedir. Paloma pede, Jéssica pede. Eu posso isso, eu posso aquilo. Tem que pedir. Porque se você não fizer isso, você perde o controle. Mas hoje a Jéssica tem 32. Hoje a Paloma tem 25. Muitas coisas a gente acaba já liberando um pouco mais, porque ela já tem a própria opinião. Mas, dentro de casa tem que continuar rodando conforme a gente quer. Eu gosto de ser muito claro. Eu sempre falei que quando eu subisse no púlpito eu ia ser claro. Na minha casa, as meninas elas podem namorar, mas o namorado não entra no quarto delas. Não entra no quarto delas. A Jéssica teve 2 namoros que ela levou para casa. Um dormia às vezes, que era o filho da dona Giane, lá na sala e a Jéssica no quarto. Teve momentos que eles ficaram lá no quarto brincando? Não teve momento. Agora, se a Jéssica, quando saísse, ela fizesse alguma coisa aí, não tá nos meus olhos. Estão entendendo? Mas dentro da minha casa, não. Os namorados delas não ficavam sem camisa dentro da minha casa, não. Dentro da minha casa eles não iam pro quarto, dentro da minha casa não tinha tipo de assunto. Então, dentro da minha casa, não. Estão entendendo? Porque se você não colocar essas regras, você se perde depois. Então, dentro da minha casa tem regras que eu coloco e cada um de pais de vocês têm que ver o que é melhor para vocês. Então, a gente sempre colocou isso. Se vir aqui é com respeito, não pode isso, não pode... Dentro de casa é assim que a gente faz. Agora, se seus filhos cresceram, você tem o controle? Não tem. A partir do momento que já foi para a escola, você já começa a perder um pouco do controle. Porque eles estão 4, 5 horas fora de você. Não é assim? Quando é pequenininha, linda, você tem um pouquinho mais de controle. Mas vai saindo, cada vez que vai crescendo, esse controle a gente vai perdendo um pouco mais. Na fase adulta, muitos filhos... É igual aqui, Maria recebeu só coisas boas, né? Ele cresce, ele estuda, ele tem vários compromissos. Mas tem muitas mães que lá na frente tem alguns filhos que se perdem. No período da escola, eles estão sob várias influências, várias ideias, vários pensamentos. Que se perde mais ainda. Não é? Por isso que eu falei, aqueles que já começam para a escola, a gente já não tem um controle total. É exatamente isso. E aí, se não são os pais para estar ali orientando, né? E sabendo qual o caminho que você deve levar o seu filho, né? Eu quando as minhas meninas não eram pequenas, pastor, eu não ungir a cabeça delas com óleo. Hoje, se eu tivesse, não quero. Se eu tivesse filho pequeno, eu não quero. Hoje eu faria isso, porque hoje eu tenho esse conhecimento, na época eu não tinha. Então, as mães que têm os seus filhos pequenos, se eu tivesse hoje, eu ungiria toda noite, o das minhas pequenas, para que elas pudessem crescer e sempre falar para Deus. Então teve coisas que eu não fiz porque eu não tinha conhecimento, mas hoje a gente apresenta sempre as nossas filhas. Então isso que vocês fazem hoje de trazer as filhas, né, o casal, tá sempre as meninas aqui, vocês estão mostrando todo como elas vão crescer, e vocês estão educando elas debaixo daquilo que vocês acreditam, e que vocês estão plantando o que vocês acreditam no coração delas também, né? Esse dia a Tata me contou algo que aconteceu com uma das meninas, e eu achei muito lindo, porque elas estavam diante de uma dificuldade ali, que outros colegas, um ficava dando risada, o outro ficou com medo, e elas entraram em oração. Olha só, então eu achei muito lindo isso, entendeu? Apesar de não ter sido uma experiência, talvez pela idadezinha dela não foi boa,
Mas por outro lado, Deus já mostrou que usa ela, né? Já começou a usar e o Espírito Santo já está sobre a vida dela. Porque se você não tem Espírito Santo, você não vai lembrar de orar. Não é verdade? Só ora, só quem intercede, quem pede para que liberta a coleguinha, só quem tem o Espírito Santo. E isso tudo é porque foi criado dentro da igreja, está vindo sendo criado. Então é algo que vocês fazem e é só benéfico para elas. E na fase adulta, infelizmente, muitos filhos se perdem. Eu coloquei várias coisas aqui, acabou passando um pouquinho do tempo, que eu montei para colocar no Data Show. Vou pular algumas coisas aqui, mas eu espero que todos nós possamos entender que nós temos um grande compromisso com nossos filhos. E não é só quando eles são pequenos. As minhas têm 32, 25 e eu ainda tenho aquele compromisso. E a gente sempre escuta falar assim, né? A mãe vai ter compromisso com o filho, vai ter dor de cabeça. Virou mãe, vai ter até fechar os olhos, né? Eu espero que não. Eu já vou começar a orar para que elas casem. Aí tem mães que falam assim, mas aí vai ter outro compromisso, né? Mas aí eu já falo para elas, quando casarem, cada um vai ter sua casinha. Não vou ser vozinha de ficar dentro de casa os netos, já falo isso, acho que elas não querem casar. Acho que eu estou bloqueando a mente delas. Porque assim como eu fiz, né? Eu casei nova, tive a Jéssica aos 17 anos, não levava para casa da minha mãe, não levei para casa da minha sogra morava quase em frente à minha casa, não levava, colocava a Jéssica aqui no meu cinho ilíaco e carregava ela aqui. A minha mãe falava, você vai ter que comprar na coluna. E a gente não tinha dinheiro de carrinho naquela época, tá? Era difícil, na Paloma já teve, ó. A Paloma já teve carrinho, a Jéssica não teve. Então carregava a Jéssica aqui, ia para cima, para baixo, subia minhas coisas. Quando era época de academia, colocava ela no chão, dava aula de karatê, dava capoeira, ela dormia no som do berimbau. Depois a gente ia embora, mas levava ela de cavalinho aqui em cima, não sei se vocês lembram, mas ele colocava ela de cavalinho, vamos embora. E a Paloma depois foi no carrinho, foi mais chique a Paloma. Mas enfim, sempre ali a gente, né, se colocando e sempre ali junto e fazendo. Eu me perdi agora, tá? Não sei mais o que eu estava falando. Bom, e vai ser sempre esse compromisso que nós temos que ter. E a gente sempre tem que estar orientando, porque o mundo ele quer atrair, né? Ele atrai todos, mas os jovens, as crianças, os adolescentes, tomar cuidado com o celular, você colocar um freio em relação a isso, porque a gente escuta na televisão quantas coisas ruins que acontecem, né? E a gente tem que estar sempre de olho, porque para que nossos jovens, nossos filhos não venham a se perder, porque se eles se perder, você vai ser uma mãe de longas lágrimas. Então, o que a gente tem que plantar hoje para que amanhã a gente não tenha longas lágrimas nas nossas vidas, né? Ainda que a gente faça tudo certo, eu conheço várias famílias que fizeram certo e o filho lá na frente, né? Ele vem desviar, tal, mas depois volta, mas aí já foram lágrimas que você derramou e a gente não tem uma receita e a gente não sabe qual vai ser esse processo na nossa vida. Mas a gente tem que estar sempre em cima, orientando, direcionando, né? Hoje eu falo que eu já não crio mais elas, elas já são criadas, mas hoje eu direciono as minhas filhas para o melhor para elas. Bom, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, feliz Dia das Mães, que nós possamos sempre estar cumprindo esse grande papel que é ser mãe. Uma mãe, quando falta dentro de casa, parece que tudo destrutura, né? Para saber quanto que uma mãe é essencial dentro de casa. Não só na criação, mas a casa como um todo, né? A mulher, ela é um centro especial, né? E Deus escolheu a mulher para ser mãe, para gerar, né? Para o grande propósito dele que era povoar a terra. Então nós somos escolhidas por Deus a dedo. Amém? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Glória a Deus.